Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje é os lidos do mês de novembro. Eu vou estar contando para vocês quais foram os lidos do mês de novembro e dizendo tudo e dizendo o que eu achei. Então, vamos começar esse vídeo, beleza? Oi, gente, e aí, tudo bem? Então, gente, o vídeo de hoje vou estar falando os lidos do mês de novembro. Gente, eu admito que nesse mês eu não li tanto, porque eu tive ressaca literária, mas o que me surpreendeu de fato que foi um livro questão que eu vou estar contando pra vocês, que é Uma Maldição para Ímpios, que eu consegui ler em 2 dias. Eu aproveitei esses dias que estavam tendo feriado, né? Então eu aproveitei e li da madrugada, peguei a madrugada, aí fui dormir quase de manhã, aí li, aí depois eu li no outro dia. Então, tipo assim, teve um dia que eu peguei praticamente o dia inteiro lendo e eu consegui concluir o livro em 2 dias. E, gente, eu tenho que admitir que foi uma surpresa pra mim, porque eu normalmente enrolo pra ler livros. Eu não consigo ler mais do que 6 livros no mês. E eu tô sendo bem justa. Às vezes, o máximo que eu consigo é 7, porque eu incluo mangá, 2, mangá, 7, 8. Isso porque eu incluo realmente o mangá, e o mangá dá pra ser lido muito rápido, tá? Mas, na verdade, esse livro que eu vou já estar mostrando pra vocês, que é Uma Maldição para os Ímpios, da Carolina Sekni, e da editora Coerência, que atualmente virou minha parceira, tá, gente? Esse livro me surpreendeu profundamente, porque aqui a gente tem a Mitsuki e o Natsumi, tá, gente? A Mitsuki, ela é meio que uma feiticeira. Gente, eu vou estar olhando um pouco porque eu fiz um roteiro, tá bom? Aí nesse roteiro eu falei os pontos mais importantes que eu quero contar dos livros. Mas aqui temos a Mitsuki e o Natsumi. A Mitsuki, ela é uma feiticeira que queria trazer de volta com necromancia, eu acho que é assim que fala, os pais. Só que no lugar dela, ela trouxe, tipo, o demônio vermelho, que é o Natsuki, que é tipo um mercenário, que ele foi um dos piores da sua época e meio que ele volta, e aí ele volta com algum, em busca de um alvo, sabe? Em busca de uma pessoa, algo específico, tá? Um alvo específico. Ele volta com muita sede de vingança, né? Porque isso tem muita relação com a vida dele, tá? E aí, nesse processo todo, a Mitsuki, ela meio que liga, querendo ou não, depois de trazer ele de volta erroneamente no lugar dos pais, ela meio que liga a vida dela com a do Natsumi. E, gente, é uma história extremamente envolvente. Eu olho assim, parece japonês, porque a roupa da protagonista é uma roupa de sacerdotisa, sabe? Japonesa. E dele, uma roupa japonesa tradicional. Mas o que eu achei interessante, gente, eu tenho que pontuar, é esse semblantezinho, esse desenho que tem aqui. Gente, esse desenho tem uma representatividade muito grande da cultura não só japonesa, mas da cultura chinesa e da cultura coreana. Nos dramas épicos, a gente vê muito explicitamente esses desenhos na testa. E normalmente a maioria desses desenhos tem uma correlação, né, com o poder da personagem, enfim, tá? E aí fica as dicas. E aí, gente, é meio que a Mitsuki e o Natsumi, eles meio que eles têm que ir em busca de formas para resolver as questões que eles querem, tá? No caso, o Natsumi em busca do alvo que eu tinha dito, e da Mitsuki uma forma de trazer realmente seus pais de volta. Porque ela queria trazer eles, mas trouxe errado, e aí só prejudicou ainda mais a forma de como que ela poderia trazer
necromancia, eu acho que é assim que se fala, é uma magia muito poderosa. E eu tenho que admitir que essa história tem muita relação mesmo com a cultura japonesa, porque as sacerdotisas são consideradas humanas com poderes extraordinários e poderes espirituais extraordinários, tá? Então aqui tem um pouco desse envolvimento. E nesse processo é tipo que eles se odeiam, mas eles começam a criar uma relação tão forte, porque querendo ou não, nessa aventura ele encontra monstros e yokais, todos os tipos de demônios, tudo que eles poderiam encontrar nessa aventura eles encontram, tá? E engraçado que eu até comentei no meu Instagram, que aqui atrás, nessa parte aqui, vai falar um pouco do que são alguns nomes citados durante o livro. Então é uma história que vai te envolver, que vai te surpreender e vai criando esse ódio, vai virando meio que uma amizade e vai transformando, sabe, ao longo da jornada deles. E como tem uma relação muito presente com a cultura asiática, você vai ver cenários, vai ver lutas, vai ver formas muito legais que traz um pouco dessa representatividade dos dramas épicos. Então eu adorei, e como eu gosto muito dessa cultura asiática, eu me senti meio que dentro de um próprio dorama, um drama épico que a gente chama, drama épico, tá? E eu li muito rápido, tá? Eu acho a diagramação não muito grande, eu admito, tá? Foi o único ponto crucial que eu achei. E ler à noite é difícil pra mim. Mas no geral, gente, a história é muito legal. Os personagens são muito legais. E também eu tenho que concordar numa coisa. Foi muito bem escrito, descrito, na verdade, tudo que tinha o envolvimento muito presente dessa cultura que eu tanto amo e acho rica em todos os tipos de situações. Então, pra mim, há Uma Maldição para os Ímpios, que é da minha parceira Coerência, foi um livro que me fez ficar completamente apaixonada. Eu cheguei no final do ano praticamente com um livro sensacional. Eu já tô muito tempo falando desse livro e eu não vou falar dos outros. E me desculpe pelos barulhos externos, porque vai ocorrer, gente, porque onde eu moro é tipo rua. Mas enfim, esse aqui eu li porque eu queria ver o filme. Wicked. Aqui vai estar contando a história da bruxa má do oeste do Mágico de Oz. E o engraçado que essa história, como aqui mesmo diz atrás do livro, ele é uma história que tem correlação com a Broadway. O que seria Broadway? É um dos teatros mais famosos dos Estados Unidos. Eles fazem tipo apresentações. E aqui você também vai ter essas apresentações com histórias, com música, contando um pouco da bruxa má do oeste, que é... Esqueci o nome dela, gente. A Elfira, tá? Eu acho que é isso. E, tipo assim, vai estar contando a história dela e mostrando que, às vezes, nem toda pessoa que é má é totalmente má. E nem toda pessoa que é boa é totalmente boa. Tanto que também tem eu acho que é Glinda, eu acho eu acho que é a fada boa, ou a bruxa boa. Eu li tem algum tempo, foi bem no começo de novembro, tá, gente? Porque o filme lançou agora no final de novembro, eu fui ver. Mas, enfim, eu vou estar trazendo um pouco mais relacionado sobre essa história, porque eu quero trazer essa história e também comparar com o livro, tá? Mas
essa história vai mostrar que às vezes nem totalmente a pessoa má é má e nem totalmente é boa. E aqui você vai ver uma amizade se transformando, uma amizade sendo construída, e como a bruxa má do oeste, que era verde, se tornou quem era, e o que ela passou mediante a tantas pessoas, o que ela realmente passou, o que ela sentiu, enfim. Você vai ter toda a história do Mágico de Oz, e você vai ver também que Oz não é totalmente bom também. Então é uma história que vai te envolver. Eu tenho esse aqui na edição da editora Leia, mas eu acho que tem da editora Darkside, e eu acho que tem mais uma editora também que tem esse livro, mas o que eu conheço realmente, que é o que eu quero comprar, é da editora Darkside. Então se você tem interesse de comprar, de ler Wicked e ver o filme, é uma boa oportunidade, porque o filme já tá no cinema, tá bom? Vamos para um que eu quero estar comentando para vocês, que foi o mais recente que eu li, que também tem uma correlação muito presente da autora, um pouquinho, eu acho que uma pitada, né, dessa cultura asiática, mas não totalmente, tá? Porque eu acho que também tem um pouco da cultura americana nesse livro, que é o livro da editora Qualis e da autora Luciane Rangel, que eu li e que eu conheço quase todas as histórias dela, só não tem um lançamento, tá? Que no caso é Rockstar. Aqui você vai estar contando a história da Luna. A Luna é meio que considerada a Demi Lovato brasileira. Ela é uma rockstar muito famosa, com vários fãs, com uma carreira sólida. Ela é brilhante na carreira dela. Ela é, tipo, maravilhosa. Literalmente, na sua carreira ela é extremamente maravilhosa, tipo, top dos top. Só que aqui nessa história você também vai estar envolvendo várias coisas, que é um trauma do passado que ela tem em relação ao irmão dela, porque ela pensa que ela, meio que a morte do irmão tem relação com ela, tá? E essa morte do irmão foi tão traumática que ela saiu da sua cidadezinha, que morava com a sua família, e foi morar com o seu pai em outro lugar, tá? Em outro estado. E se eu não me engano, eu acho que o nome da cidadezinha é entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, tá? Que eu acho que é Rio das Flores, algo assim, gente. E deixa eu só conferir para ter certeza. Paraíso das Rosas, tá? Paraíso das Rosas. Aí ela saiu e foi morar longe do Paraíso das Rosas, né? Entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, foi morar com seu pai. E meio que nesse processo, quando ela tava num marco muito importante da sua carreira, que ela ia subir num palco, que ia só alavancar ainda mais sua carreira, ela tem uma crise de pânico. E aí ela é afastada, né? Decidem afastar ela, seu empresário, seu pai também, enfim, decidiu afastar ela, e ela volta para a cidade dela. E aí ela começa a descobrir que às vezes que o acidente do irmão dela não é totalmente acidente, e que por conta disso ela mesma está correndo perigo por querer descobrir a história de fato. Eu acho que esse livro ele tem uma pegada não só de problemas psicológicos, tá? Tem a pegada daquela parte do rock, porque querendo ou não, os capítulos dos livros tem sempre um trecho de música, um trecho assim de alguma banda, alguma coisa assim, tá? Inclusive, eu vou até estar mostrando pra vocês um trecho que eu achei muito legal do Nickelback, que é mas você sabe que eu te amo o tempo todo e eu sinto sua falta. Estive tão longe por muito tempo, eu continuo sonhando que você está comigo e nunca irá embora. Pararei de respirar se eu não te encontrar mais. Nickelback, far away. Far away. E é uma das músicas deles do Nickelback que eu também sou apaixonada. Então cada capítulo tem um pouquinho disso, tá? E essa história ela também tem envolvimento com os ex-amigos, que meio que por causa dessa situação, ela indo embora, eles meio que se afastam. E tudo isso
vai gerando uma rede de... eu não digo uma rede de intrigas, mas uma rede de informações, de situações, tá? Que a aluna ela vai ter que desenvolver durante a história, tá? Ele é uma história extremamente envolvente, é um livro muito legal, eu acho que é um livro que tem essa parte de você entender que às vezes traumas do passado pode realmente influenciar no seu futuro, no seu presente e futuro, e que você precisa começar a buscar melhor condições para si mesma, sabe? E eu acho que é uma história que vai surpreender. Eu pensava realmente que seria uma história mais baseado em o que a autora mesmo faz, muito relacionado ao universo, à cultura asiática, tá? Mas não, foi diferente. Mas foi uma forma muito interessante e extremamente legal, empolgante, melhor dizendo. E ele é um livro muito bonito que a editora Qualis trouxe nessa hype. E então, se vocês quiserem conhecer, tá aí a dica, tá, gente? É um livro muito interessante, tá? Ele você olha assim, você deve achar, romance, aquele romancezinho só, mas não, tem um pouquinho mais além do que isso, tá bom? Vamos para um livro que eu estava querendo ler há muito tempo, quando a editora Qualis decidiu lançar, né, em pré-venda. Que no caso é esse livro aqui, Amor em Jogo, do Felipe Mateus, e com a editora Qualis, tá? Eu li muito livro da editora Qualis esse mês, então vocês vão ver só mais um livro que é desse. Então fica aí, tá? Que eu vou deixar o melhor pro final. Aqui você vai estar conhecendo, que eu vou até estar mostrando pra vocês, que eu acho que seria interessante. Vai estar conhecendo o Apolo, tá? O Apolo Brandão e o Henrique Valente. O Henrique é jornalista e o Apolo, ele é um atleta. Eles são ex-namorados. Olha a situação, tá? E por que o nome Amor em Jogo? Porque eles entram no reality show sendo ex, fingindo que é atual. Nesse reality show, o nome do reality show é Amor em Jogo. Gente, imagina só, ex-namorados que fingem que estão namorando e que na verdade não se gostam de fato, se odeiam. Ex-namorado, normalmente a gente não sai muito bem, né? Normalmente quando a gente termina o relacionamento, não termina dos melhores, né? Na maioria, não é todos os casos. E no caso do Apolo e do Henrique foi assim. E eles meio que trocam muitas farpas no processo. E eles brigam muito. E tipo assim, eles são fingindo que estão namorando pra ganhar um dinheiro. E tipo assim, foi uma proposta meio que feita pelo Apolo, tá? E o Henrique decidiu, porque o Henrique ele quer ganhar um dinheiro porque ele não se sente satisfeito aonde ele trabalha, né? Como jornalista e tal, aonde ele tá trabalhando. E aí nesse processo, ele e o Apolo decidem entrar nesse reality show, meio que é considerado o primeiro reality show LGBT, tá? E aí eles entram nesse reality show e começam a jogar pra ganhar. Só que, claro, a gente vai ter outros personagens que vai estar desenvolvendo nessa história. Que eu não posso ficar contando tanto, porque, gente, não teria espaço pra contar nesse vídeo tudo. Mas é um livro que você vai ter essa troca de farpas, de pessoas que se odeiam, mas que, na verdade, depois descobrem que se gostam. Gente, é maravilhoso. Se você quer um romance arquiliano, esse é o livro. Sério, 10 de 10, 10. Então fica a dica aí, se vocês querem. Ele tem um nome igual a um livro americano, mas vocês vão achar esse aqui mais no site da editora Qualis. E agora nessa Black Friday eu acho que é uma boa oportunidade de vocês procurarem. É meio que um romance brasileiro,
eu acho que se chama, eu acho que fala Enemies to Lovers, tá? Então, você vai ver, e Fake Darting. Então, você vai ver esse desenvolvimento muito interessante da história com o Apollo e com o Henrique. E, gente, sabe quando você briga muito? Sabe que tem aquele estado, briga, mas se ama? Foi meio que eu senti isso. Então, é um livro que vocês vão gostar. Eu dou indicação 5 estrelinhas, com certeza. E vamos para mais um livro. Gente, eu li também. Eu só não trouxe aqui porque eu li na internet, tá? Porque eu peguei na internet, tá? Eu vou estar deixando aqui a fotinha. Aqui é o livro do Stephen King, tá? Que é It a Coisa, que vai estar contando a história do Pennywise, que é meio que uma assombração barra palhaço assassino, que come pessoas. Então, gente, esse livro ele vai estar desenvolvendo essa história do Pennywise e de algumas crianças que são amigos. Só que engraçado que esse livro eles têm 2 fases. A fase desses amigos criança e a fase deles adultos, tá? E aí você vai estar baseando entre 1958 para 1985, por aí. Meio que uma diferença de 27 anos, tá? Que no caso é a história do Bill, do Rick, do Stan, do Mike, Ed, Ben e Beverly, tá? São 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que são 7 amigos. Entre 6 e 7 amigos, tá, gente? E aí, meio que eu li isso aí entre outubro e dezembro. Não, entre outubro e novembro, tá? E aí você vai ter essa história, que é onde eles vão meio que tentar salvar-se desse meio que esse palhaço assassino, que é o Pennywise, tá? Que meio que também é considerado uma assombração nesse processo todo, tá? E aí eles estão meio que tudo isso acontecendo na cidade de Derry, uma cidade bem pequenininha, sabe? Pacata, sabe aquela cidade que é assustadora nos Estados Unidos? É essa aí mesmo, gente. E que no caso fica em Maine, nos Estados Unidos, tá bom? E aí nesse processo eles meio que estão desenvolvendo essa história, meio que estão tentando salvar, porque esse assombração está matando pessoas, tá? Então é um terror. Stephen King traz esse tipo de conteúdo, não tem como. E então eles meio que apelidaram de A Coisa, tá? Porque esse meio que eu li, gente, então tem há muito tempo. Mas meio que essa história, ele não só aparece como palhaço, mas ele aparece como outras coisas, meio que é isso. E aí eles meio que, nesse processo todo, eles se salvam, né? E faz essa criatura adormecer. Essa é a primeira parte. Aí já vem a segunda parte, que depois de 27 anos, eles meio que fizeram a promessa que depois que essa coisa aparecer, eles iam voltar para tentar matar essa criatura que tá fazendo esse terror na cidade. Eu acho que o único que fica na cidade mesmo, que decidiu continuar na cidade, foi o Mike. O resto se mudou da cidade depois que ficou adulto. E eles voltam e eles fazem essa nova fase, que é em 1985, onde eles não são mais crianças, são adultos e tentam matar esse monstro que volta e começa a fazer atrocidades nessa cidade. Então é uma história que é um terror, tem muita cena pesada. Eu realmente levei muito tempo para ler,
porque não foi uma coisa que eu normalmente leio, então eu levei muito tempo pra ler. Eu só fui terminar mesmo essa leitura, eu acho que eu fiquei quase 2 meses lendo. Eu só fui realmente terminar essa leitura entre outubro e novembro, bem no iniciozinho de um e outro. E, gente, pesado, mas é uma história que Stephen King sempre traz com maravilhosa grandiosidade e que virou filme também. Então, se vocês não querem ler o livro, porque acham que pode ser muito pesado, o filme tá aí, mas também é um pesado. Então fica a dica aí se você quer o filme, gente. Mas, enfim, eu vi os dois e tem que ter coragem. A palavra é ter que ter coragem. E por último, e não menos importante, o livro que eu mais amei e ler nesse final nesse mês de novembro, que foi Entrevistando Você, da Roberta Gurich. Gente, já começa pelo fato de ser um romance afrocentrado, onde 2 protagonistas negros. Gente, e detalhe, não é só protagonista negro. A menina, ela é brasileira, né? Só que, no caso, a Naomi é brasileira, mas o Benjamin, ele é da África. Ele é Swahili, tá? Então você tem a representatividade da África de uma forma diferente, aonde não tem aquele parâmetro só de um país pobre e pouco desenvolvido e que as pessoas morrem de fome, mas também mostrando a riqueza e a cultura. E não só isso, nós temos também a riqueza e a cultura do Brasil. Então, gente, a autora fez uma mistura sensacional. Nós vamos conhecer a Naomi Castro. Ela é meio que, como eu posso dizer, uma apresentadora, tá? Por isso que o livro é bem explícito. Ela é apresentadora e ela meio que decidiu ela meio que foi escalada, mesmo não querendo escalar ela, pra entrevistar o Benjamin Qualo. Que no caso, o Benjamin Qualo, ele decidiu ser entrevistado, mas pela língua nativa dele, que é a Swahili, tá? E aí, ela era a única que tinha esse pré-requisito de entrevista, de ser entrevistada, de entrevistar em Swahili, porque ela sabia. E aí, meio que ela vai lá entrevistar ele. E, gente, você sabe, né? Romance, fodástico, tem que ter uma história maravilhosa. E aqui não vai faltar, porque como eu posso explicar, gente? É fantástico. É uma história fantástica. Ele é um astro, né? Muito visto e muito famoso, tá? Ganhou prêmios, enfim. E ela é apresentadora. E aí ela vai entrevistar ele em Swahili. E ele é meio que... ele é uma celebridade muito famosa, tá? Lá pelos lados de Hollywood. Mas também a gente tem um pouquinho dessa pegada do Brasil. Eu acho que a autora pegou um pouquinho de cada coisa, misturou e fez um livro fantástico. E aí ela vai entrevistar ele para tentar também criar uma certa credibilidade no ramo do entretenimento, que não é o caso. Então foi uma grande oportunidade para ela e para ele. Não, para ele mais ou menos, mas mais para ela, tá? Para ele vai ser por conhecer a Naomi. E aí, gente, esse livro também é ambientado na Bahia, então a gente vai ter cenários da Bahia. Locais muito conhecidos que eu realmente conheci através da história.
E também a gente vai estar falando um pouco da África de uma forma diferente, inovadora. Então é um livro que também tem um hype de romance muito cativante. Tem a questão de culturas muito presente. E eu acho que a autora ela fez uma pesquisa muito abrangente em relação a isso. Então, por isso que eu realmente gostei demais. Teremos cenários incríveis, teremos momentos incríveis do casal, teremos todo o enredo e toda a história que o Kualu e a Nao, que eu meio que apelidei eles, né? O Ben, que é Ben Kalu, e a Nao, que é a Naomi, vai estar nessa história e vai estar desenvolvendo esse relacionamento de uma forma surpreendente, gente. E realmente o livro ele tem esse nome Entrevistando Você por conta da Naomi entrevistando o Ben, da Nao entrevistando o Ben. Então, gente, leia, é um livro maravilhoso, super indico, com cenários incríveis, com romance maravilhoso. Vou estar trazendo resenha com certeza, então fica a dica aí. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros. 1, 2, 3, 4, 6 livros. Eu digo meio que entre 5 e 6, porque o It a Coisa eu não li todo em novembro. Eu tô lendo ele há algum tempo, tá? Pra poder ter feito a resenha entre outubro e novembro. Mas enfim, no contexto geral foi essa quantidade de livros. Eu vou estar trazendo a resenha de Entrevistando Você. Então fica a dica aí, se vocês quiserem ver. Porque eu tenho que estar trazendo, porque é perfeito, maravilhoso. E também tem muita representatividade, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijo e bye!